esse é um artigo muito anterior à Universal Dependence, e ele está tentando dizer que esse formalismo de gramática de dependência, dependendo do qual que a gente adota, ele tem algumas restrições que, inclusive, seguram o formalismo da formação da frase e também consequências práticas que vão até para o parsing, por exemplo, que seguram o parsing se você não pode exprimir uma linguagem com tanta liberdade quanto você poderia num outro sistema teórico. Então, é mais ou menos isso que o artigo tenta falar, mas o Alex vai mostrar isso para a gente. Alex, o palco é seu. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar minha tela, vocês vão dando feedback aí se está tudo correto. Um minuto só. Compartilhamento ocorreu? Sim, acho que você pode colocar em modo apresentação, é isso. Ok, tá. Bom, boa tarde a todos, né? Seminário Center for Artificial Intelligence, NPL2, né? A apresentação do artigo de janeiro de 2000, de Ralph de Guzman, An Introduction to Dependence Grammar, e nós estamos já em 2020, né? Como o professor Evandro citou, já é um pouco antigo, né, nesses termos, é anterior à Universal Dependence de Nivre e de Stanford também, né. A importância dele para nós é um ato de documentação da existência dessa abordagem, né, a gente documentar essa abordagem, e também evidenciar, né, reconhecer que ele existe, né? Vamos inserir ele nesse contexto, ver a sua estrutura, um pouco, né, da sua estrutura, e conceituá-lo diante de tudo que tem de atual hoje, né? Então, vamos para frente, né? Um dos principais nomes, acho que se pronuncia Tenier, né? Ele foi o que documentou, assim, formalmente, essa abordagem, né, de gramática de dependências, né, mas já é um assunto que remete a tratativas ou metodologias que são, digamos, paralelas desde a Idade Média, né, pode-se dizer. Então, gramática de dependência, elas descrevem as relações de interdependência entre as ocorrências das unidades linguísticas em expressões compostas. Esse termo que pus em negrito, interdependência, eu achei em um artigo, eu achei bastante interessante a maneira que ele concebeu, o autor concebeu essa expressão, interdependência, que ele retrata que pode haver interdependência, né, entre dois termos, um relacionando o outro, esse outro também tendo reflexo nesse primeiro, né, eles podem ser independentes, né. Então, assim, e eles podem ter uma dependência direcionada, uma única dependência. Um influencia no outro e não recebe tanta influência dele assim. Foi posto isso, depois se tiver algum comentário diante de cada exposição dos slides, vocês podem fazer acréscimos, tudo, para a gente poder complementar. A gramática de dependência, ela é uma linha, o outro braço, que não está nessa apresentação, mas só para mencionar, são as gramáticas de constituintes, que descreve tanto as relações de domínio imediato como as de precedência linear. Então, a primeira opera respondendo às relações de dependência, né, existentes entre os termos as expressões da oração, da sentence, né. E a segunda responde à estrutura de constituintes e regras gramaticais, né, essa gramática de constituintes. Uma intuição acerca da gramática de dependência é que uma sentence, o período, né,
todas as palavras, exceto uma, depende de outras. Então, ela remete à ideia de um root, né? Uma palavra que encabeça todas, e essa hierarquia ou valência de dependências, né, de relações, ela vai se propagando aí. Uma definição breve de dependência, que no contexto do trabalho ou de qualquer projeto, como é um projeto, ele necessita ser bem compreendido dentro do escopo. Eu notei que é o estado, qualidade de subordinação, sujeição sintática ou semântica, ou seja, a dependência, ela retrata uma relação de modificador, né, ou de complemento de um termo com relação ao outro. Então, assim, eu pude compreender um pouco dependência, esse termo, nesse artigo, né? Uma relação em que uma palavra ela modifica ou ela complementa a outra, ali é uma relação em que ocorre a dependência, né? Bom, aqui uma visão gráfica, né, intuitivamente, seguindo essa linha de Tenier, uma representação da dependência. Eles chamam de stemma. Eu penso que stemma é como se fosse, do italiano é um brasão, né, mas tipo um rótulo, um signo desse estudo, né, que é um homem dorme, né, Menes Lettres. Então, na anotação de Tenier, ele põe uma disposição sem setas, né? Isso tem que ser notado, sem setas, entre a hierarquia do termo principal, ou root, ou cabeça, né, com relação aos demais. Na primeira figura, em Tenier, ele foca no verbo, né? O termo que ele considera, ou que ele põe como principal, é o verbo nessa análise, e do verbo decorrem os demais, né? Então, hierarquicamente, o verbo assume o root, e depois os demais termos vão se correspondendo. Acho que seria correto falar na relação de 1 para 1 aqui, nesse caso, né? Não de 1 para um conjunto de expressões, mas somente na relação de 1 para 1, nesse caso. Do lado mais à direita, ele coloca a função gramatical da palavra, né? Ou seja, um verbo, mena um substantivo, e a é um determinado, um artigo. Já numa notação mais moderna, que ele colocou aqui à direita do monitor, né? A gente vê que existe já a preservação da hierarquia, mas também da linearidade com que a expressão, o período foi escrito, a sentença foi escrita, né? Então, nisso, é uma notação mais sintática, intuitiva e, vamos dizer, moderna, né, para o caso. Depois, ainda em dependências, né, essa gramática de dependência, ela foi se povoando de crescimento, e aqui entra, eu penso que um pouco do comentário que introduz o que a professora Dione estava questionando, a formação de axiomas, né, de princípios que vão ajudar a compreensão ou a estruturação de padrões para posteriormente poderem ser abstraídos de uma generalidade, né? O algoritmo, ele tem esse propósito, né? Ele não pode ser incoerente, ele tem que ser, assim, ele tem que cumprir o proposto, né? Então, para isso, eles devem se basear em algumas premissas, né? Que elas são tomadas como verdades, vamos dizer assim, e elas seguem uma coerência que permite estabelecimento de padrões para a análise, né? Então, aqui nós temos que apenas um elemento é o independente, esse elemento ele é o root, né? Todos os outros elementos, eles dependem diretamente de algum outro elemento, então existe uma relação de dependência dentro da sentence, do período, né? Então, ninguém ali é solto a quem, né? Nenhum outro elemento depende diretamente
de mais de um. Então, aqui exclui a possibilidade de você ter dois roots numa mesma, vamos dizer, uma mesma expressão, sentido, alguma coisa assim, né? E esses três primeiros, eles garantem, eu penso, a estrutura de uma árvore, né? E a quarta notação do axioma é que se A depende diretamente de B e algum outro elemento C intervém entre eles, ou esteja na ordem linear da corda, ele está entre eles, então C depende diretamente de A, ele depende diretamente de B, ou de algum elemento intermediário, quer dizer, ele não necessariamente não é necessário, não é condição necessária essa dependência ela ser sequencial, né, para algum elemento C, né, no caso. Aqui nós temos uma outra fase na relação de dependência, acho que notação, vamos dizer, notação matemática ou computacional. Aqui ontem eu até estava conversando com meu orientador a respeito disso. Uma frase, Mary loves another Mary. Um mapeamento, né, de um conjunto, né, par a par. Então, aqui é o retrato desses axiomas, né, eu acho que, vamos dizer, é o reflexo da notação matemática desses axiomas, dos quais eles vão estabelecer as regras que vão reger tudo demais, né. Então, existe uma relação, está contida nesse par ordenado, né, de W para par, né. Qualquer elemento, né, o elemento e o seu anterior, peraí, deixa eu ver como que eu vou ler isso aqui. Uma sequência, daí é difícil, eu não sei muito bem como expressar isso, porque eu penso em palavras, né? Uma sequência de palavras, não um conjunto de palavras, né? Porque a sequência, ela preserva termos idênticos, né? Assim, às vezes Mary aqui, mas são termos, são semelhantes, mas não são os mesmos. Intuir assim, né? Uma sequência de palavras, ela pode até ter uma palavra semelhante à outra lá na frente, mas ela não necessariamente, ela não pode ser a mesma para evitar a ciclicidade. Uma vez que ela é acíclica, ela vai remeter em conferir, às vezes, dois termos, dois roots, alguma coisa nesse sentido. Então, a ciclicidade, ela impediria uma análise coerente da forma com que a dependência ela é expressa, né? Que o terceiro termo é que existe também existindo um termo num conjunto e outro termo seguindo dele, não necessariamente eles estejam linkados diretamente, pode haver um terceiro termo que corresponde mais a outro, né, do que a proximidade entre eles, né, a proximidade, ela não seria uma condição necessária para a referência de um termo, para a dependência de um termo com relação ao outro, né. E a última aqui é que se existe, né, uma sequência de um primeiro termo observado, um segundo, e uma referência desse mesmo termo com o terceiro, então, o elemento comum entre esses termos, ele é igual, é idêntico, né? Single head, vamos falar assim, então, é o mesmo, não pode haver um termo relacionando com outros dois termos seguintes, né? Bom, entendi assim, depois vocês acrescentem comentários sobre isso. Todo mundo tá você diz que é uma sequência, né? Então, professor... Eu acho que não é sequência, não. É para quaisquer três palavras, W1, W2, W3, pertencendo ao meu vocabulário W aí. Sim. Se W1 for... o primeiro depende, né? Se W1 depende de W2 e W1 depende de W3, necessariamente W2 é W3. É isso. Não é uma sequência. O que ele está dizendo se esse cara depende de uma palavra, esse aqui também depende... se esse cara depende de uma palavra e também depende de outra palavra, não tem uma e outra, elas são a mesma.
É só a mesma. Só tem uma Dependência cabeça. única. É isso, então são conjuntos. Daí o primeiro você leria assim, para quaisquer W1, W2, para quaisquer K palavras, certo? Pertencente isso daí. Aí você tem lá, se W1 pertence, se W1 existe, né? W2 e aí vai, então a última não pode depender do primeiro, não é cíclico. Esse Sim. lá existe um único segundo, né? Existe É assim que eu entendi, não é sequência. Não é sequência. Não, Tá. eu não entendo isso como sequência. Eu entendo como... Tá. Tá ótimo, então. É só uma ordem de palavras, então, mesmo. Ok. Tá, não sei se eu perdi a explicação, Alexander, Oi. mas essa segunda condição, aquela exclamação está sobrando, não está? Não, existência e unicidade. Existe e é único. Existe é um só. Existe um só, é isso? Reforça, né? Ele reforça. O existência, ele implica que existe pelo menos um. Não, o existência existe um, único. Aqui, existe unicamente um, somente um. Procurei tanto esse símbolo ontem, não achei nenhum. São dois símbolos, na verdade, né? Eu acho que são dois. O complemento, vamos dizer assim, eu não sei, Norton. Não, eu acho que são dois símbolos, né? O outro é um ponto de exclamação. Ele é um codificador, assim como qualquer e o existe. E ele é usado. Você vai em lógica de predicado, ele é usado. Qualquer, o existe e é único. Só que, por algum motivo que eu não sei, deve ter alguma razão histórica, quando você vai para a inteligência artificial, o existe e é único, ele se perde no tempo e no espaço, sabe? A gente só trabalha com qualquer e o existe. Legal. Ok. Vamos lá. Ricardo. E daí é uma variação da dependência gramatical, né? Assim, um complemento dela, o Reis e Geisman. Aqui a gente começa a ver quer dizer, se há uma relação de dependência no período, né? Aí eu estou seguindo bem meu orientador mesmo, um elemento rege todos os demais. Então, aqui ele diz, em linhas gerais, esse asterisco, ele indica o posicionamento do termo principal com relação aos demais. Então, eu entendo assim, que o termo, ele pode estar, né, ele encabeça tudo, ou ele, que seria essa última notação, ele é o root, né, começando de baixo para cima, ele é o root, dele decorre todos os demais, que é asterisco, abre aspas, abre parênteses, fecha parênteses, x dentro, né, ele é o root. O do meio, ele pode assumir uma condição de nó terminal, folha, né, nó terminal não, folha, né, e a primeira relação são os intermediários, né? Aqueles termos que ele tem o root acima de si, né? Com a valência maior, vamos dizer assim, e também tem coisas abaixo dele, né? Folhas ou outros nós abaixo dele, não como nós intermediários, né? Eu observei assim, devido a essa imagem, né? John ama uma mulher, né? Então a gente vê que o verbo ele assume uma posição de root, né? É bastante intuitivo, né? A projetividade dele, né? É mantida, né? Aqui nessa apresentação gráfica e a linearidade também, né? Então é uma representação de que o verbo dele dependentes dele dois substantivos. Um substantivo ele assume a condição de folha, porque no dele não decorre mais nada. O outro substantivo ele também assume a condição de folha, mas ele ainda tem em si um outro termo que decorre dele, né, que é o artigo, determine. Então, aqui dá para ver bem aquela estrutura. Então, aqui a gente já vê
como é iniciada a concepção de que os axiomas eles servem para estruturar, né, uma sentença de acordo com essa abordagem de gramatical, dependência gramatical. Seguindo um pouquinho aqui, começa as coisas a ficarem divertidas no artigo, né? Essa quádrupla aí de dependências gramaticais já começam a retratar, assim, qual é a forma, como que vão ser dispostos a formação dos rótulos, né? Então, símbolos auxiliares, né, a dependência, a notação de dependência, né, de regras de dependência, né, sobre um conjunto de palavras, né, de strings, de léxicos, e esses léxicos, eles têm suas categorias dispostas, né, e também a atribuição da função de dependência entre esses termos da oração. Fica mais fácil, da sentença, fica mais fácil vendo esse outro slide aqui. Aqui, sim, fica bem mais fácil você entender como que a gramática de dependência, e comparando também com a gramática com a gramática de livre contexto, né, fica mais fácil ver que ali eles estruturaram um rótulo a partir de quádruplas, né, de labels, vamos dizer assim, para poder caracterizar uma oração. Mantendo a projetividade, né, Hayes e Geifman, Dependence Agree, HGDG, né, e se alguém tiver algum comentário a fazer, eu achei muito paralelo as duas notações, as formas de notações são muito paralelas, elas são bastante descritivas, que elas descrevem primeiro a hierarquia, a valência, quem é o root na relação, depois ele descreve os léxicos, né, da palavra, a categoria desses léxicos, depois a função que cada um deles ocupam, é bastante redundante, então bastante clara na forma com que ele estruturou a sua forma de parsing, de análise. Tudo bem? Alexander, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente compara as duas formas, Sim. a gente está muito mais acostumado com a segunda, né, com a livre de contexto. A gente está acostumado a escrever essas regras com setinha, lado esquerdo, lado direito. E é interessante que nessa regra da livre de contexto, a gente põe itens léxicos nelas também. Então, tem lá, um N ama um N, né? Então, o verbo era N ama N. Na da esquerda, o item léxico fica numa outra parte, né? Você põe só um asterisco lá, no lugar do item léxico. Sim. E você deriva ele depois. Nossa, muito bom. Eu acho a leitura da direita muito mais intuitiva para a gente, talvez por hábito, né? Mas, de fato, é a mesma coisa, né? Então, aqui é o interessante, porque ele está tentando, pelo que eu entendi no artigo, ele está tentando comparar esse formalismo com a gramática livre de contexto. E aí ele chega à conclusão que na gramática livre de contexto, como ele consegue migrar do formalismo dele para a gramática livre de contexto, mas ele não consegue fazer o reverso, ele garante que, usando esse formalismo, a ordem das palavras vai seguir essa ordem que está na árvore e não vai ter cruzamento dessas arestas aqui. Então, é por isso que aqui ele deixa a aresta sólida e não pontilhadinha, como ele deixava lá na formalismo anterior, porque na pontilhadinha existe a possibilidade de cruzamento. E aqui não, ele já deixa rígido, porque descendo de cada verbo, de cada noun, aí, de cada rótulo morfossintático, ele já cai direitinho na palavra. Mas aí não funciona muito. Bom, desculpa, Alex, eu não vou falar. Não, pode falar. Imagina. Aí não funciona, mas não vai funcionar para a gente na UD, porque quando a gente vai trabalhar com várias línguas,
tem língua, pelo que eu entendo, não tenho prática nisso, mas talvez alguém saiba, que pelo menos no latim ele mostra aqui, né, que é possível trocar a ordem das palavras sem alterar o sentido O latim e os da outros têm essa sentença. característica. Deixa Eles declinam cada palavra, então eles marcam o que é acusativo, o que é genitivo, o que é dativo. Então você pode embaralhar e fica só mesmo com as ambiguidades, que normalmente é onde está o sujeito, sabe? Senão... Aqui, peraí, a gente tem um exemplo sobre esse latim aqui. Aqui é Induchier, né? Deixa eu só comentar, que daí a gente já entra nesse ponto, que eu acho que é bastante importante, né? Que é a distinção entre as relações de dependência. Eu coloquei disposição textual. A tradução, assim, crua, é ordem de superfície, mas eu entendo como disposição textual, como uma linearidade. Daí depois, se vocês puderem corrigir, por causa que essa questão de ficar interpretando e traduzindo os termos de um artigo, às vezes é complicado, né? Então, eu coloquei assim, que houve uma proposta do Ducher quanto à representação de gramática de dependência por meio de um conjunto de rótulos que tem por característica não a projetividade, né? O que pode implicar em difíceis tratativas para a análise, né? Então, aqui são um rótulo, né, de uma análise, né, como ela se compõe, semelhante àquela notação anterior, e aqui entra no que o professor Evandro está falando sobre o latim, né, que essa não projetividade ou não sequência linear da disposição de uma expressão, de uma sentença, ela, no latim, por exemplo, elas pode assumir diversas características. Aí o professor Norton estava falando, né, que o latim, ele realmente, dependendo da função, por exemplo, eu lembro que dependendo da função sintática, um termo ele pode assumir uma ou outra terminação, né? Se ele for objeto direto, ele pode assumir uma terminação, se ele for objeto indireto, ele assume outra. Então, o latim era uma língua dos cultos, realmente, porque quando aplicado, o cara já sabia que o verbo exigia uma transitividade, uma não transitividade, então coisas assim, né? Então, aí vocês podem continuar o comentário. Licença, um pouquinho só. O latim, ele faz parte das línguas desinenciais. Ele não depende da posição. Existe uma desinência, ou seja, quase que um sufixo ali, que termina as palavras, e marca qual que é o papel sintático dele na oração. Por isso que ele não depende de ordem. Você pode trocar, embaralhar a ordem, mas a função das palavras está marcada na desinência. Nos casos, a gente chama de caso, a desinência. Então, aí tem o nominativo, tem, sabe? Ablativo, isso. E agora, a nossa língua, o português, e a maior parte dessas línguas modernas, elas são línguas posicionais. Então, a posição da palavra na oração diz qual o papel que ela tem. Tá? Certo. Então, língua posicional versus língua desinencial. Vou anotar isso, que depois vou complementar isso. Tá, joia? Então, quer dizer, em outras palavras, que aqui, assumindo essa não projetividade, não há alteração do sentido da expressão, né, da sentença. É isso? Exato, é isso mesmo. No latim, você pode trocar a ordem, que você não muda o sentido. Porque a própria palavra está falando qual que é o papel dela na construção do sentido da oração. Certo. Ontem eu estava até conversando com o professor Evandro a respeito disso. Quando a gente estuda a teoria de redes, a gente vê que de um conjunto, de uma rede, você pode extrair vários grafos, mesmo, né, e comportamentos diferentes, coisas diferentes.
E aqui não, então. Então, aqui dessa rede de expressões, a gente sempre vai ter o mesmo grafo, o mesmo relacionamento, então. Mais ou menos, que tem ambiguidades. Ele tem ambiguidades aqui? Tem. Existem ambiguidades, tanto no latim quanto no russo. O russo também tem essa característica, sabe? Então, daí gera grafo diferente. Assim, sim, instância tem ambiguidade e tem interpretação. Se tem interpretação, sabe? Então, existem ambiguidades. Não é assim, meu Deus, como tem ambiguidade, mas existem ambiguidades, sim, nas duas línguas. Ele pode, então, assumir uma condição sintática coerente, mas não uma condição semântica coerente. É isso? Não, é uma interpretação alternativa. Uma interpretação alternativa. Sim. Mas com a mesma semântica. Não, semântica distinta. Distinta? Então, então daí, certo. Perfeito, muito bom. Posso perguntar uma coisa, senão depois vai mudar o assunto, não sei se vai caber? A Margarida está falando que existe língua desinencial e língua posicional. Nossa língua é posicional. Como é que fica a fala do mestre Yoda do Star Wars? Né? Então, a gente é posicional, mas a gente tem uma bela liberdade também, sabe? A gente não é preso. O chinês é preso pra caramba, não tanto. O inglês é bastante preso. Mas veja, que ele é preso nas regras que não existem, na verdade, no inglês, né? Que eles não têm uma academia de letras deles lá para falar de regras. E o Yoda é a prova, eu ia dizer prova viva, né? Mas, bom, ele morreu. O Lacan também, o Lacan fala tudo atrapalhado, ele e o mestre Yoda igualzinho. Sacaneando com as regras da língua, né? Eles entendem. Dionéia, nós temos construções com sujeito, verbo, objeto, verbo, sujeito, ou sujeito, objeto, verbo, pode ter algumas coisas. A nossa forma canônica é sujeito, verbo, objeto. Mas a gente tem alguns casos em que a gente faz essa inversão e tudo, sabe? Quer dizer, é possível, mas não é possível fazer qualquer coisa, entendeu? Como é uma língua desinencial. Ok, obrigada. Bom, tudo bem. Vamos continuar. Aqui já é a parte final da apresentação, algumas variações de dependências gramaticais, algumas outras abordagens, né? Eu não conheço, então não vou poder descrever uma a uma, ou citar, eu acho que seria importante, se alguém conhecer, citar alguma que possa ou poderia ser importante por conta da abordagem. Não conheço essas outras variantes, né, vamos dizer assim. Se alguém lembrar, ou, que já é uma coisa que um artigo de 2000, né, já tem chão. Ok, tem alguém lembra de alguma coisa aqui que possa contribuir de forma, assim, uma notação semelhante à que aqui a gente colocou como a de Reis Garfman lá, que tem a mesma relevância com, né, alguma dessas? Não? Bom, então, aqui, as considerações finais do autor é que ele nota no final, né, que como o professor Evandro citou já no nosso bate-papo no começo, a dependência gramatical, a conclusão do autor, ela não apresenta desvantagens com relação às gramáticas de constituintes. Ela é uma outra abordagem possível e também tem sua relevância no cenário, né? E aqui, depois que o Evandro poderia compartilhar o vídeo, e eu vou fazer as anotações das observações que vocês fizeram e vão fazer, né, em cada slide que eu vou criar aqui, uma seção de comentários e notas que vocês expuseram aí, para a gente poder enriquecer mais, que daqui a alguns anos, talvez, ou alguns semestres, alguém chegue novo e vá ler, então já vai ter uma síntese, né, explicativa de tudo aquilo que a gente conversou agora, tá? Obrigado. Eu acho
interessante é a ênfase que ele dá em derrubar essa restrição de projetividade, da necessidade da projetividade, né? Que isso facilitaria muito a análise, né? Sim. A consideração final dele, né? Sim. Ótimo. Magali, deixa eu tirar uma dúvida com você. No português, isso não vai acontecer, né? A gente sempre vai ter essa projetividade. Tiago, eu não sei fazer árvores de dependência, mas eu fico lembrando de uma ordem bem esdrúxula, né? Que todo mundo fica... O ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Eu gosto disso. Eu criaria árvore disso. Vamos colocar no The Pipe para descobrir o que ele faz. Eu costumo dizer que se algum parser funcionar no nosso hino, isso é um parser. Para a gente testar. Eu estava procurando antes, Magali, é que naquela conversa que a gente teve com o Alexandre Rademacher, ele quando ele analisa os erros do sistema, da notação, né, ele procura pelas coisas sem projetividade. Exato. E esse é um dos problemas que ele corrige. Né? Agora, ele não tem frases assim que nem a do hino nacional. Né? Então... eu achei interessante esse lance nesse artigo de falar de derrubar a exigência de projetividade, exatamente porque o Alexandre, que fez, não sei se todo mundo conhece, o Alexandre Rademacher, ele participou de todos os corpos, da formação dos corpos que a gente tem de UD. Então, ele fala que quando ele vai procurar os erros de análise, de anotação, ele procura árvores que não tenham projetividade, porque ele acha que aí provavelmente tem erro de anotação. E provavelmente o parser dele, porque a maioria dos parsers funciona muito bem quando você não tem esse cruzamento das arestas, né? Agora, quando tem, o parser pode não funcionar bem. Então, quando ele roda lá o parser dele e dá problema, certamente ele vai pegar aquela árvore e tentar ver se tem um erro, né? Porque esse artigo, inclusive, fala que uma das vantagens de explorar esse formalismo é para viabilizar parsers projetivos, porque os não projetivos, nessa época do estudo dele, eles estavam mais ou menos parados em desenvolvimento, porque eram muito complexos, né? Agora, quando eu fui lá olhar na página da Universal Dependencies, por projetividade, foi difícil, porque eles têm lá uma seção só de cláusulas complexas. Elipse, um monte de coisa, não é muito simples para ler aquilo lá, não. Precisa de uma bagagenzinha, que eu não tinha quando fiz isso ontem, e nem hoje. Deixa por minha conta que eu estou sofrendo e depois passo a coisa de uma forma mais simples para vocês. A gente deixa, pode ter certeza. É o meu papel. Agora, esse artigo tem esse outro lado histórico também, né? Da gente conhecer um pouco a evolução disso. Né? Onde é que surgiram as ideias, apesar de ter o Tenier aí como o tal fundador, né? O próprio artigo fala que vem de antes isso. Né? Então, ele talvez seja só quem pôs o nome no artigo que ficou como oficial. Tem o Tenier não pôs as flechinhas também, né? Tem um artigo da Magali mesmo, que eu estava vendo, remete à Idade Média com Panini, se não me engano. Porque tem a gramática do sânscrito, né? E aí, aqueles linguistas de Port-Royal, né? Lá na França, eles começaram a ver essas línguas exóticas e tentaram perceber se existia alguma coisa em comum, porque entre português, francês, italiano e tal, era uma coisa, né? E aí começa a vir outras línguas,
E eles começaram a ter essa curiosidade, né? O método, teve uma apresentação da professora Graça, eu achei muito interessante o que ela falou, daquele projeto, acho que foi com Samsung que ela participou, a possibilidade, não sei qual empresa, não me recordo, a possibilidade de criar uma base de conhecimentos, além do projeto em si, o desafio em si, a formação de uma base de conhecimentos muito sólidas, né? Então, essas discussões, essas contextualizações, essas reflexões, elas resgatam esse tipo de coisa, né? Uma base de conhecimento, ficar documentado, como está sendo gravado, como está sendo notado, compartilhado, é muito enriquecedor para PLN no nosso cenário, né? Eu acho importante isso. Por isso, a importância de citar, sim, às vezes, artigos do ano 2000 ou de anteriores a ele. Penso assim. Possibilidade de reflexão também. Eu tinha uma curiosidade, mas não sei se vem para o caso. Logo nos primeiros contatos com o Evandro, ele falou do parsing para mim e falou de uma técnica de juntar 600 palavras à esquerda, 600 à direita. Isso aí é estatística, não é também? E o parsing é baseado na qualidade das relações. E essa outra análise estatística é baseada no pacote. E o pacote vem um pouco de tudo. Como que essas coisas conversam uma com a outra? Acho que assim, não existe assunto desconexos, mas esses são um pouco longe um do outro. Acho que naquela época o que eu estava falando é desse processo que a gente chama representação distribucional, de tentar trazer uma representação semântica para a palavra, olhando as palavras que são vizinhas a ela. Então, isso é interessante, muitas vezes, para desambiguar uma palavra, ou tentar colocar a frase num contexto que é esperado ali dentro daquele diálogo, né? Às vezes, uma frase solta, ela pode ter, assim, uma semântica diferente do que é esperado, mas colocando num contexto, representando aquela palavra ou as palavras da frase pelas palavras que a gente treinou, que a gente viu a frequência dessas palavras em textos semelhantes, a gente vai tentar colocar aquela frase no texto com mais garantia que ele pertence àquele contexto. Então, essa é uma coisa, né? Quando você analisa a frase e vai pegando esses pedaços da frase, vamos dizer assim, né? Essas palavras, e vendo como essas palavras podem ser representadas, assim, a grosso modo, semanticamente, baseada nas vizinhas dela. Então, se a gente fizer isso em textos, por exemplo, da Bíblia, né? Se a gente pegar todas as frases da Bíblia, as sentenças da Bíblia, e pegasse aquelas palavras, e depois comparar com uma frase aí do gibi da Mônica, alguma coisa assim, a gente vai ver que provavelmente esses vetores de palavras, as vizinhas de uma dada palavra, é diferente da outra palavra naquele outro livro, na Bíblia, alguma coisa assim, né? Ok. Então, essa foi uma. A outra, eu nem lembro agora, eu me perdi na pergunta. Eu acho que era... Acho que eu me perdi agora na resposta e na pergunta, que eu não lembro mais. Não, eu estou perguntando porque o parsing é baseado na qualidade das relações das palavras. Então, quando a gente mexe com estatística, você pega, assim, um pacote que vem um pouco de tudo, né? Vem tudo misturado. E eu, às vezes, eu fico imaginando que, quando você pega um pacote assim,
é qualquer relação, e isso vai interferir na interpretação, eu acho. Mas então, aí, quando a gente for fazer essa análise da frase, a gente não vai usar agora, eu acho que a gente não vai usar a semântica distribucional, não sei o que o Thiago fala aí, mas acho que nós não estamos contando com isso agora, para fazer a análise de dependência. Eventualmente depois, para ver como que essas palavras, o significado dessas palavras em relação à estrutura que a gente montou lá de dependência, para ver o que aquilo ali significa, talvez a gente possa buscar a semântica daquela palavra específica ou do conjunto delas num desses repositórios de semântica e de representação distribucional. Okay. Mas aí, para fazer a análise de dependência, a gente vai fazer uma vez só. Uhum. Tá certo, Thiago? Eu não sei se eu entendi a pergunta da Dioné de outro jeito. Quando a Dioné perguntou, eu entendi que ela estava falando do tipo de olhar que você tem para os dados. Uma coisa é você olhar para os dados buscando uma relação explícita entre os termos, como é que eles se organizam localmente ali, né? Outra coisa é você ter um olhar para os dados à la bag of words, quer dizer, uma sacola de coisas em que as relações ali não estão. Não sei se foi nesse sentido que a Dionéia perguntou. Eu acho que a relação não é mais importante, o mais importante é o conjunto, né? Sei lá, contexto, sei lá que... Eu acho que a única coisa que pode responder, Dionéia, é a sua aplicação. Eu acho que tem aplicações em que você tem a relação explícita entre os termos, um olhar refinado da frase, né? E tem aplicações em que isso é interessante. Eu sempre cito a aplicação do Roney, que está aqui, que fica lá extraindo triplas das frases, das sentenças, né? Então, ele precisa saber quem é o predicado, quais são os objetos e tudo mais, para detectar fake news. Então, se ele extrai uma tripla que ele não consegue checar que é verdade na web, então ele acha que aquilo é uma fake news, né? O outro lado é você pegar um bocado de palavras ali e pelo tema, pelos tópicos que as palavras abordam, você tentar tirar alguma conclusão, por exemplo, se aquilo é de um assunto A ou B ou C. Então, talvez ali a relação sintática não fosse necessária para essa tarefa. Para você dizer de economia, ou de política, ou de esporte, né? Eu não sei se foi essa a pergunta que você fez, mas assim que eu entendi. Não, eu entendi os dois, eu já servi, porque eu tô com um artigo já assim, sendo elaborado sobre interpretabilidade. E tem umas coisas a ver, vamos ver o que vai virar. Ô, Evandro, uma coisa muito interessante é que, assim, se você pegar os parsers, os últimos que saíram, né, esses que chegam a 97% de acerto, eles já funcionam sobre os vetores, sobre os embeddings. A estratégia de funcionamento é a mesma clássica. Se alguém já leu um artigo de parsing aí, deve saber que eles fazem aquele negócio de empilha e reduz, né? Você vai empilhando as palavras e procurando relações entre os parzinhos. Só que os últimos eles não empilham as palavras, eles empilham os embeddings. E aí eles já trabalham em cima disso. E aí faz bastante diferença, porque ele pode pegar um comportamento ali de manada, né? Palavras que têm comportamento parecido, que têm semântica parecida, funciona igual naquela situação. Isso é super legal. Eu falo isso para os meus alunos, eles falam, professor, você está muito empolgado com umas coisas que ninguém é. Acho que só eu que me empolgo com essas coisas. Isso vai enquanto ele está encontrando coisa que ele já viu, né? Começa a pegar umas coisas novas aí, um hino nacional da vida, e já é Elvis, cara. Não, a Magali vai resolver pra gente, fica tranquilo. Né? É verdade. Isso eu apoio 100%. Então, acho que... É difícil ler esse artiguinho aí de ler, viu? O próximo encontro, então? Então, posso dar o spoiler? Pode e deve. Então, em princípio, a gente está tentando fazer semanalmente, por enquanto, né? Revezando as terças e quintas. O Norton até perguntou... Eu me perdi, essa é a verdade. Né? Para a gente tentar todo mundo ter chance aí de participar em algum momento, então ficou na terça às 17 horas e na quinta
Aí na quinta vai depender, né? Então na semana que vem vai ser na quinta, 1h10. Tá? Não Semana sei se que vem? pode, Na semana que vem? Que semana que vem? Isso, dia 19, tá. se não me engano, Evandro. Você Tá. que criou esse horário, né? Foi, eu adoro horários Eu malucos. sabia, cara, eu sabia. 1h10, eu sabia que tinha sido você, velho. 13h30? Não, 10. 1h10, exatamente. Ah, 1h10. Ah, 13h10. Então, no lucro eu não falei 13h13, né? Foi 13h10. Tem texto, Tiago? Tem Pra texto. ler? Quem vai apresentar é a Luana. Eu vou colocar aqui o link para vocês no chat, mas eu vou mandar por e-mail, tá? É um artigo do LREC desse ano, que tem a ver com o trabalho da Luana, que é lidar com o D em texto de web. Então, o nome é super bonito, é Trebanking for User-Generated Content. User-Generated Content é o apelido para a porcaria da web. Né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso, o que acontece ali. Como é que o pessoal usa o D para isso. Então, a Luana se dispôs para apresentar. Ela está cheia de prova, coitada, mas ela falou que ela dá conta, que ela apresenta para a gente. Mas eu mando certinho para vocês por e-mail, tá bom? É esse horário, porque a Luana tem aula às 12h20. Então, a gente tentou colocar um pouquinho antes para dar tempo dela fazer com calma e ir para a aula. Legal. Bom, essa organização dos arquivos, dos textos, das gravações, fizemos um teste, né, Tiago? E parece que funcionou. É só um simples repositório lá no Google Docs. Então, eu vou atualizar e vou mandar o e-mail para todo mundo, para ter as gravações lá. A gente criou a lista, acho que está todo mundo na lista já recebendo. Isso. E eu estou criando a página agora, estou fazendo o Google Site, ainda simples, só para registrar todo mundo, o projeto. E depois eu coloco, se o Evandro me permitir, eu coloco o link para esse Google Docs lá na página. Lógico. Aí fica o registro para todo mundo acompanhar. Tá bom. Então tá bom, gente, foi muito bom bancar. Obrigada. Obrigado, hein? Alexandre. Obrigado, parabéns, Alex. Evandro, você tem que parar a gravação, senão ela não para nunca. Você vai gravar. Obrigada, Alexander. Até pra gente poder falar o que quer, né, cara? Pelo amor de